Olá, seja bem-vindo a 88,7 FM, a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu, e também você acompanha a gente pelo youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Aí já é diferente, é a informação de Blumenau de Santa Catarina distribuída para todo o Brasil e também para toda a rede mundial de computadores. E hoje especificamente a gente vai falar de uma história e de uma personalidade da nossa cidade, da nossa região, que une a liderança junto à Universidade Regional de Blumenau, que é um polo de educação, de desenvolvimento há muito tempo, há quase 6 décadas, levando o conhecimento para o Vale do Itajaí, a primeira instituição de ensino superior do interior do estado de Santa Catarina. E quem está na liderança, à frente da FURB, é Márcia Sardá Espíndola, que foi reeleita e na última semana tomou posse como reitora pela segunda vez da FURB, a Universidade Regional de Blumenau. Seja bem-vinda aqui à Jovem Pan Blumenau. Obrigada, Neto. Um prazer estar aqui com vocês. Reitora, quando a senhora teve o sucesso na sua reeleição, a gente tem a certeza que alunos, servidores, professores, docentes e a comunidade de Blumenau conseguiu validar um primeiro mandato. E a pergunta que vem é a seguinte para a gente abrir esse bate-papo. Como é que a senhora recebeu a primeira gestão da FURB? Como é que foi assumir a FURB? A senhora tem uma história na FURB, dentro como docente, coordenadora, e foi eleita pela primeira vez reitora. Quando chegou como na reitoria, qual foi a realidade da FURB? Bom, primeiro uma grande responsabilidade, né? A FURB tem toda uma história, uma tradição, mas o que eu sempre falo é que não foi difícil, porque a FURB tem um nome muito forte. Onde você vai, fala a FURB, as portas se abrem. E eu acho que ter o entendimento também que nós temos que só representar a FURB, não tentar ser maior que ela. E foi uma lição que eu tive como gestora, e que a FURB também se abrisse mais externamente. Como uma universidade que a gente se fala comunitária, se eu voltar aos projetos e toda a política também externa. E trazer a comunidade para dentro da FURB. Então, num primeiro ano, nós fizemos um trabalho bastante político também. Político de reposicionamento da FURB externamente, de busca também de recursos, não só focados na mensalidade, que é ainda, né, a grande receita que nós temos, mas pelo corpo técnico, por todas as possibilidades também, criamos as organizações sociais para prestação de serviço, buscar emendas parlamentares. Então foi um trabalho bastante externo também de reposicionamento da FURB. No primeiro mandato da senhora, a gente também teve a questão da pandemia, que foi todo um planejamento. Vamos assumir a FURB, fizeram um diagnóstico e ia encaminhar. Mas o mundo mudou. Mudou. Como é que foi? Nossa, foi uma loucura, né? Porque, como eu estava falando, 2019, então, uma grande ascensão, as receitas, o planejamento de receita para 2020 estava, assim, muito positivo, principalmente por essas prestações de serviço, concursos programados para prefeituras, que hoje é uma grande receita que nós temos, que nós conduzimos concursos públicos. E chegou 2020, né? Aquela loucura. Tudo parou, né? Todas as prestações de serviço, foram cancelados todos os concursos, então toda a prestação de serviço, aquela receita não veio, e adequar a universidade. Então, dos 4 anos que nós fizemos a gestão, 2 anos foi fazendo a gestão da pandemia praticamente. Mas a FURB, eu acredito que aqui na região, não sei se teve alguma instituição que foi tão rápida. Em 2 dias, nós já estávamos com as aulas pelo Teams, né? Pelas plataformas, mas assim com o professor de forma síncrona, nós migramos todas as disciplinas, nós já tínhamos a tecnologia, esse foi o grande diferencial, nós já tínhamos a tecnologia, não era totalmente utilizada, e nós tínhamos os técnicos para dar esse suporte. E também foi uma rede muito bonita que aconteceu, dos professores se ajudando, um entrando na sala do outro para ajudar, né, com as disciplinas. Então, eu lembro que na quarta-feira foi decretado o lockdown, quinta e sexta nós demos os cursos para os professores e a migração das disciplinas, e segunda-feira as aulas já iniciaram. Então, lógico que isso é muito trabalho, muita reunião, muita discussão,
E depois, em junho, nós já começamos as aulas práticas, que também é muito trabalhoso, colocar os laboratórios, dividir várias turmas, porque o distanciamento era maior, mas nós conseguimos vencer todas as disciplinas sem atrasar as formaturas e tudo, integralizar todo o ensino. E, reitora Márcia, aí vem uma pergunta. Passado esses 4 primeiros anos, por que aceitar o desafio de ter mais 4 anos à frente da FURB? O que leva a esse desafio? Porque quando a gente olha a estrutura da FURB, ela tem a comunidade espelha um desejo, ela vê uma força, e aí a pessoa que está à frente, liderando todo esse conjunto de servidores, docentes, alunos, acaba sendo o espelho. Ou seja, as pessoas vão fazer os elogios e as cobranças. E realmente foi um turbilhão, mas um turbilhão de sucesso, porque acompanhei na prática mesmo essa questão da migração da pandemia para a questão online, digital, diversificando a possibilidade do aluno e dos professores terem a conexão com o ensino. Então foi um case de sucesso que muitas outras instituições foram buscar e demoraram para fazer. A gente tem exemplos em Santa Catarina e a FURB sim foi um exemplo. Mas perfeito, passou a pandemia, teve um êxito excelente, fez uma retomada, aí veio o convite para a segunda vez. Pois é, quando eu assumi a primeira vez, até o professor João também não continuou, ele se aposentou, durante os 4 anos ele se aposentou, mas completou o mandato, e eu também tinha um propósito que achava que 4 anos estava bom. Pela pandemia também teve muitos projetos que a gente não conseguiu colocar em prática. Então, teve essa frustração e desejo de colocar em prática outros projetos. E muito pela responsabilidade também. Eu acho que a FURB é minha vida. Eu me construí ali dentro. A gente estava com os projetos, federalização, faculdade gratuita. Então, coisas tão boas vindo que eu queria vivenciar isso também. Então, por isso tudo, e pelo pedido também, né, de várias pessoas, aí eu coloquei o nome à disposição de novo. Gostei de uma palavra. A FURB é a tua vida. Qual foi a tua trajetória? Qual é a sua trajetória na FURB? Bom, eu vim para a FURB para estudar na ITEV. Né? Eu sou do interior de Santa Catarina, lá em Otacílio Costa, no Planalto Serrano. Eu tinha um irmão que fazia engenharia química aqui na FURB. Ele concluiu e falou, eu queria fazer computação na época. E meu irmão falou pro meu pai, tem uma escola muito boa lá na FURB, deixa ela ir comigo. Os meus pais acho que deixaram achando que eu voltaria em seguida e nunca mais voltei. Então eu vim para cá com 15 anos para estudar na ITEV. Então eu fiz o ensino médio na FURB, ali eu já comecei a trabalhar como bolsista com 16 anos e depois já ingressei como servidora, também na área de TI, como programadora, porque era uma escola muito boa já. E comecei a fazer ciências da computação na FURB. Na época a gente começava a trabalhar antes dos 18, né? Então era possível, comecei com 17 anos. Depois, quando surgiu o curso de arquitetura, que era o meu grande sonho, eu deixei então a computação e fui fazer arquitetura. Quando eu me formei, eu saí por um período de 2 anos da FURB, também fui estudar na UFSC, né, fazer mestrado. E depois, quando teve concurso para docente, eu entrei novamente como docente. Então, eu falo, minha trajetória como arquiteta também tive uma trajetória como docente, eu não era 40 horas, mas toda a minha construção, meus melhores amigos, tudo é relacionado à FURB. Perfeito. E voltando a falar agora da FURB ali, como arquiteta, a FURB é uma estrutura já que foi da década de 50, 60 ali, e ela foi se adaptando à realidade, à sua expansão. Quando você olha aquele olhar da estrutura da FURB, da evolução, das novas legislações, qual é o futuro da FURB em termos agora de estrutura física? Olha, eu queria ter mais dinheiro, porque ideias não me faltam, né? Mas é um problema hoje, principalmente a acessibilidade. E cada vez, que bom, estamos recebendo mais alunos com várias deficiências, mas hoje um problema de acessibilidade realmente é algo que nós temos que focar. Nós vamos até trabalhar todas as emendas parlamentares deste ano para os projetos de acessibilidade. Os nossos blocos, aqueles principais voltados para Antônio da Veiga, são da década de 60. Não tem banheiro acessível.
as rampas não são adequadas. Então agora também conseguimos, através de emenda parlamentar do senador Amin, um novo elevador para já o aluno vir do bloco G, o primeiro, próximo à Rua São Paulo, já poder acessar por elevador, mas nós temos que fazer a cobertura até o ponto de ônibus, nós temos que colocar toda a comunicação tátil, piso podotátil, banheiros, então é muito dinheiro. Como a FURB realmente é da década, todos esses projetos, eles não foram colocados já no início, então nós temos que fazer essas adaptações. Criar também espaços alternativos, a gente está criando agora espaços também onde o aluno permaneça, tipo coworking, que é uma busca hoje do jovem. Então são esses desafios, mas tudo isso nós temos que buscar investimentos, porque da nossa receita fica difícil esse investimento. Reitora Márcia, uma outra pergunta que a gente olha, agora eu vou fazendo um paralelo e vou emendar duas perguntas no. Há muito tempo atrás, há uns 10, 15, 20 anos atrás, a gente via uma demanda pelo ensino superior, uma entrega de jovens em busca do ensino superior muito grande. Essa realidade da busca mudou? O número de jovens hoje diminuiu e a busca pelo ensino superior diminuiu ou continuou o mesmo? Ou nós temos diversas outras instituições? E do mesmo modo, uma pergunta, a estrutura da FURB, há anos atrás, a gente olhava com alguns campos e hoje a gente vê que ela concentrou. Por que dessa situação de campos mais unificados e também da questão de se mudou alguma coisa do panorama de busca dos jovens e de pessoas pelo ensino superior? Bom, quando você fala quantas pessoas vieram para Blumenau, assim como eu, meu irmão, porque não existia no interior de Santa Catarina outras instituições. Isso até o próprio sistema CAF que nós falamos, que são essas universidades comunitárias que nasceram de fundações educacionais municipais, ela se expandiu. Então, hoje nós temos 14 instituições no estado, né, muito bem capilarizado. Naquela época, por exemplo, hoje tem a Uniplac em Lages. Quando eu queria estudar, tinha, mas muito poucos cursos. Então, isso se expandiu. Então, muitos jovens que vinham dessas outras cidades do oeste, nós temos aqui a Fundação de Itapiranga, não é? Isso mesmo. E eu sempre falava, o Pedro da Amperes, que na época vieram 80 jovens para cá, daquela cidade só, fazer FURB. Hoje tem a UNOESC, a UNO-Chapecó, provavelmente não viriam. Então, isso mudou o cenário e outras instituições também que estão, né, implantadas, que diminuiu, a oferta aumentou. E, ao mesmo tempo, sim, diminuiu o número de jovens. Hoje, o ensino médio, o ensino fundamental, já vem com esse histórico. As famílias que antes tinham 4 filhos, têm 1 e muitas nem vão ter. Então, esse cenário também mudou. Nós tínhamos, a gente fala o Campus 5, nós tínhamos 6 campi, né, no total. Hoje nós temos o Campus 1, que é o principal ali da Antônio da Veia, o Campus 2, que é o das engenharias ali na Rua São Paulo, que é o antigo IPT, o Campus 3 na descida da Ponte do Tamarindo, que é os laboratórios, muito da área da saúde, odontologia. O Campus 4 nós não temos mais, mas ele ficou numerado, que é ali na Brasvanca, que hoje é a Secretaria Regional do Estado. O Campus 5, que é o nosso complexo da saúde na Fortaleza Alta, que tem um hospital universitário, ambulatório e hospital veterinário. E o 6, que era em Gaspar, que nós vendemos agora para o terreno para a prefeitura. Então, hoje nós temos 4 ativos. E aí, esses 4, eles são por foco de conhecimento. Isso. Aí foi estratégia disso, de colocar docentes, profissionais e a própria comunidade buscar as informações necessárias. E muitos laboratórios. A FURB hoje tem mais laboratórios do que sala de aula. Nós temos em torno de 260 salas laboratórios e salas de aula em torno de 200. Então, nós temos mais laboratórios e isso ocupa um espaço muito grande para as aulas práticas. Então, é melhor essa concentração também de áreas, né? Quando a gente fala de FURB, a gente conhece aqui em Blumenau várias pessoas que estudam, que se formaram, que se realizaram profissionalmente. Mas o que às vezes as pessoas acabam não sabendo é o renome que a FURB tem de projetos e de ações nacionais. O que hoje a FURB é destaque nacional que as pessoas deviam buscar conhecer e saber valorizar mais a nossa instituição?
Bom, nós temos os cursos, a gente sempre busca, né, a excelência em todos. Por nós termos um quadro extremamente qualificado de docentes e com estabilidade por sermos uma instituição pública municipal, você se torna atrativo também para esse corpo docente qualificado, porque as pessoas buscam. Blumenau é uma cidade muito boa para se morar, então temos muitos professores que vieram de fora, de todo o Brasil, para se estabilizar na FURB. Nas engenharias, nós temos, então, por ser pública, também tem os ônus e bônus, a questão da receita, que fica complexa, mas nós podemos participar de editais nacionais por ser pública. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos um grande projeto com a Petrobras, ali com a Engenharia Química, que nós concorremos com a UFSC, a USP, Unicamp, e então nós temos o primeiro laboratório, único laboratório do Brasil que faz o estudo de sprays para indústrias e que foi possível a FURB ganhar esse edital por ter também o intercâmbio com uma universidade na Alemanha que fazia a mesma pesquisa. Então, essa área ali da Petrobras, então, é muito desenvolvido e são projetos nacionais mesmo. Com a Unicamp, nós trabalhamos, tem um grupo de pesquisadores até que saíram da Unicamp e vieram para ali para estar conosco. O fato também de estarmos, o Centro de Inovação de Blumenau foi construído nesse campus da engenharia. Então, a nossa agência de inovação está lá dentro do Centro de Inovação. Nós temos 19 já registros de patentes desenvolvidas por pesquisas da FURB. 5 já foram reconhecidas pelo Instituto Nacional, né, o INPI. E o ano passado nós começamos a ganhar já 2 royalties de projetos desenvolvidos. Então, um com uma indústria aqui, que é a Luminária Blumenau, que os alunos então, de design tem uma disciplina que então todo ano sai então, os produtos selecionados no catálogo. E um grande também com a engenharia elétrica, com uma empresa lá de de Petrópolis, e que eles descobriram uma forma também que tinha muita queda de luz das grandes redes, e eles desenvolveram um projeto, né, que eles chamam uma maleta, que resolveu o problema. Então, esse produto hoje está sendo também já comercializado junto com uma empresa, e que também essa empresa, eles têm professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles disseram que trabalhar com a FURB, com os pesquisadores, foi excelente. Então, grandes áreas, assim, na área de direito também, hoje nós estamos muito bem inseridos, mestrado na área de direito público, muito bem consolidado, área de educação também, o mestrado, doutorado, que desenvolve muitas pesquisas de licenciaturas aqui, o desenvolvimento regional, que já formou muitos, então várias áreas realmente de excelência. Também tocasse uma palavra e eu acho interessante a gente destacar aqui. A FURB possibilita uma rede de contato excelente, seja no Brasil e seja no mundo. Tem muito forte essa questão do intercâmbio, né? Tem. Nós temos hoje convênios com 25 países. Então, o estudante hoje tem buscado muito isso. E nós percebemos até que muitos jovens estão optando em ficar em Blumenau, né? Muitos antes iam para estudar fora e tudo, optam em ficar aqui, mas sempre buscam um intercâmbio. Então, é muito forte na FURB. Nós temos convênios com 25 países, então universidades que o estudante pode ir cursar as suas disciplinas, que depois são validadas aqui também. Nós queremos trabalhar mais agora a dupla diplomação, em alguns cursos que o estudante também possa fazer metade do curso aqui, metade em outra instituição e validar o diploma também. Uma outra pergunta de curiosidade, aproveitando todo o conhecimento da reitora Márcia. Quando a gente fala de universidade comunitária, universidade federal, universidade estadual, uma universidade privada, o que diferencia, até para a gente começar com um beabá, assim, faculdade, centro universitário e universidade, e aí, uma universidade comunitária, estadual, federal? Bom, as federais criadas pelo governo federal, elas são conduzidas pelo MEC, ligadas diretamente ao MEC, ao Ministério da Educação, e tem o seu financiamento todo repassado pelo governo federal.
Então, todo salário, manutenção, eles têm uma receita anual recebida pelo governo federal. Não é cobrado mensalidade, totalmente gratuito. As estaduais, da mesma forma, criadas pelo governo do estado, têm o recurso repassado pelo governo estadual. Aqui em Santa Catarina é o DESC. Então, todos os salários, manutenção e a gratuidade total, né, em todos os cursos. Então, quando é a federal e estadual, é gratuito. As universidades comunitárias é uma preciosidade de Santa Catarina. Existem poucas no Brasil e a gente fala até que acreditamos que Santa Catarina se desenvolveu de forma diferenciada por causa dessas fundações municipais. A FURB foi a primeira, criada pelo desejo da comunidade, então era criada uma fundação municipal de ensino superior. Então ela não tem dono. Não tem fins lucrativos, nosso dinheiro não vai para a Bolsa de Valores, nós não temos pressão com acionistas de reduzir custo para dar lucro. Tudo que a gente faz é para desenvolver a região. Então, tudo que a gente recebe é aplicado em pesquisa, extensão. E em Santa Catarina, então, são 14. 14 espalhadas por Santa Catarina, todo do oeste ao sul. E esse é o sistema CAF que nós falamos. Esse sistema CAF, nós fizemos um estudo há uns anos atrás que mostrou que, diferente de todo o Brasil, Santa Catarina é o único estado que não tem a sua capital com a maior concentração de população. Hoje é Joinville. E isso se deve realmente ao ensino superior capilarizado. Porque o jovem, quando ele vem, como é o meu caso, vem para um local fazer o ensino superior, normalmente ele não volta. Mas se ele tem a possibilidade de fazer na sua região, ele faz e fica trabalhando e desenvolvendo aquela região, dentro das suas vocações. Então, hoje a gente tem o Oeste, que tem a vocação da produção de animais, no Sul, aqui o Vale. Então, nós temos cada um com as suas vocações que desenvolveu muito a região. Então, isso é o sistema CAF, todos criados por fundações municipais e que em 2011... houve esse reconhecimento que são universidades comunitárias. Então, hoje nós temos três tipos de instituições. As públicas, que são as federais, estaduais. As comunitárias, que são essas criadas por fundações municipais sem fins lucrativos. E as particulares, que daí são montadas por grupos de investimentos e tem dono. Né? Perfeito. Tem dono. São um negócio. São negócio, né? Essas têm dono. Então, a FURB, ela nasceu comunitária, mas ela se tornou pública, né? Em 2010, num arranjo aqui no municipal, até pelo sistema de previdência, para poder ingressar junto. E, então, nós somos uma autarquia municipal hoje. Então, nós somos públicas. Mas nossa receita vem das mensalidades. Nós não temos um repasse municipal. Então, é um modelo bem diferente. Uhum. E com essa vocação, a sua história, esse modelo ali, há muito tempo se discute sobre a possibilidade da federalização. Até a reitora estava dando uma entrevista aqui na Jovem Pan, falando sobre esse processo que desde a década de 90 se bate nessa tecla, e até então o projeto sempre foi algo falado, mas não executado. E no último ano a fórmula se tornou diferente, se encontrou uma estratégia. Qual é a estratégia desse momento para chegar a um ponto, e aí, como a senhora frisa muito bem, chegar a um ponto que está tudo aqui. Aí depende só da decisão política. Isso. Eu só não terminei de responder também a questão de faculdade, centro universitário e universidade. Faculdade é quando é um número de cursos menores, né, e que não tem uma obrigação de ter o mestrado e doutorado, e nem pesquisa e extensão. O centro universitário, ele já tem um número maior de cursos, já tem um reconhecimento diferente e também não tem uma obrigatoriedade de ter mestrados e doutorados. Para você ser uma universidade, aí as regras são bem maiores. 1/3 dos professores tem que ser TI, tempo integral. Você tem que ter pelo menos 4 programas de mestrado e pelo menos 1 doutorado. Então, a régua é bem maior. Nas avaliações, tudo. Por isso que, às vezes, quando você vê um ranking de avaliação de faculdade e universidade, não podia estar junto.
Aqui em Blumenau, só nós somos universidade. Então, a nossa avaliação é totalmente diferente do que é um centro universitário, do que é uma faculdade. Então, a régua é bem maior. Então, vamos lá, faculdade, são um número de alguns cursos. O centro universitário, ele abre um maior leque e acaba tendo os seus docentes, um ou outro ali, uma carga. Isso. Mas eles não precisam ter curso nem de mestrado. Nem doutorado. Porra, e realmente, então, o salto, assim, do faculdade para centro universitário é algo que dá para se buscar, mas a hora para tentar de centro universitário para uma universidade é muito diferente. Tanto que nós já tivemos aqui, em Santa Catarina, algumas instituições que eram universidade e pediram descredenciamento, por não conseguir manter o patamar. Perfeito. É um investimento muito alto. Muito grande. Você tem que ter 1/3 dos professores em TI, tempo integral, 40 horas, ter pesquisa, ter extensão, ter inovação, mestrados e doutorados. Então, por isso que o nosso trabalho é diferenciado. E aí, dentro desse trabalho diferenciado, a gente sabe, a FURB hoje, em relação a mestrado e doutorado, quais são os números que ela tem hoje? Nós temos 13 programas, é bastante, e 4 doutorados. 4 doutorados? É o de contábeis, desenvolvimento regional, educação e engenharia ambiental. Não. Perfeito. Não, realmente atingir muito mais do que o mínimo necessário. Não, a régua tá boa. Tá boa, tá garantida e continua com o trabalho. Aí voltando à federalização, né? Então, desde a década de 90, por quê? Porque a FURB, quando ela se tornou pública, é uma gestão difícil. E nós acreditamos que se é pública, tem que ser pública de fato. E o que a gente não tem hoje? O financiamento estudantil. Né? Nós somos públicas, temos todas as regras que tem a federal, tem a estadual. O que nós não temos é um repasse do governo federal ou estadual para garantir a gratuidade. Então, nós sempre estamos brigando com o mercado, né? De alguma forma, sim, nós temos mais qualidade e tudo, mas é uma situação difícil que o nosso custo é muito alto. Então, as pessoas, baixa a mensalidade. Não dá, porque nós temos esse quadro fixo, nós temos esses laboratórios. O custo da FURB é muito alto. Então, por isso que a gente não pode colocar uma mensalidade como a gente vê, às vezes, nos outdoors, né? Porque nós temos um custo fixo e que dá esse retorno de qualidade. Então, a gente sempre buscou o financiamento estudantil, de fato. A federalização foi uma porta que se abriu já há muito tempo. Nós quase fomos federalizados em 2011, mas o que a gente sempre fala é a vontade política, porque venceu a questão de colocar um campus aqui da UFSC. Uhum. E foi um arranjo político. Foi um arranjo político, que poderia ter sido federalizada a FURB. Pro estudante e para a cidade ia ter o mesmo objetivo, só que a cidade ia ganhar mais. Ganhar mais. E os jovens que estão lá também. Hoje eles não têm um espaço universitário, né? Eles estão... lógico, foi feito muito investimento. Um investimento público que não seria necessário se fosse aqui. E já teria uma sinergia toda, né? Hoje eu falo também, que eu converso com o pessoal da UFSC, e eles estavam buscando um terreno para expandir tudo. Você não tem que expandir. Vocês têm que estar dentro da FURB. Se jovens podiam, imediatamente, o número de alunos que estão na UFSC aqui no campus, podiam estar dentro da FURB. Sem mais investimentos públicos em outros espaços. Então, é isso que a gente buscava na época. Foi feito o campus, que bom, também ampliou o ensino gratuito, mas só nas áreas das engenharias, química e matemática. Nós temos 40 cursos aprovados, todas as áreas. A área da saúde, não existe vagas gratuitas na mesorregião de Santa Catarina, que é todo o Vale do Itajaí, que são 74 municípios. Não existe uma vaga na área da saúde gratuita em Santa Catarina, nessa mesorregião. Então, a viabilidade da FURB ser federal é muito grande. Ela está pronta. Nós ofertamos todos os cursos, todas as áreas, temos um hospital universitário, temos tudo. Então, nós fomos buscar isso. No ano passado, se ampliou, nós não estávamos mexendo nesse projeto, mas surgiu uma notícia que eles iam federalizar 5 campos. Não tinha nenhum em Santa Catarina. Então, nós fizemos uma carta para os senadores do PUMEC, dizendo, olha, a FURB já foi visto, ela é viável e nós queremos nos colocar dentro desse projeto. O senador Jorginho, na época era senador, ele abraçou a causa. E realmente foi no MEC, fez reuniões.
E o ministro esteve aqui em agosto do ano passado colocando, então, um termo de compromisso, mas com 3 itens que a FURB tinha que buscar para viabilidade. O primeiro era esse estudo da mesorregião que nós fizemos, está pronto, dados bem importantes da educação e das vagas aqui na nossa região. O segundo era o projeto de lei. Por quê? Principalmente a insegurança que os servidores têm. O que vai acontecer conosco? E os nossos alunos matriculados permanecem nessa universidade federal? Então, nós criamos um projeto de lei que foi muito elogiado pelo MEC. O projeto está pronto, então é só colocar em prática, dando a cedência dos servidores públicos municipais. Nós não nos tornaríamos servidores federais. Nós seríamos cedidos ao governo federal até a extinção do cargo. E os alunos matriculados permaneceriam já nessa universidade federal. Essa garantia aos já matriculados. E o terceiro ponto é o patrimônio. Nosso patrimônio é muito grande, então teria que ter um levantamento do patrimônio, porque o próprio prefeito sempre nos acompanhou, nós somos uma autarquia e hoje nós somos, então, uma instituição que é um patrimônio municipal. Para ceder para o governo federal, a gente quer uma indenização desse patrimônio. E essa indenização é o que iria viabilizar as aposentadorias depois. Porque se você faz a extinção dos cargos, ninguém mais está repondo dentro das... Então, todos esses 3 pontos, e a prefeitura contratou uma empresa em dezembro para fazer esse levantamento do patrimônio e vai ficar pronto em meados de junho. Então, nós vamos pedir uma prorrogação lá no MEC, porque nós deveríamos entregar agora em fevereiro. Então, o projeto não parou. Nós estamos trabalhando e também, como a gente fala, vamos ver, é viável federalizar a FURB? Vai dar certo? Esse projeto de lei, a avaliação do patrimônio cobre as aposentadorias, que a gente também não pode abandonar os servidores, né? Então, nós temos um grupo grande de pessoas na cidade que vivem também, né, do salário da FURB, fora os que já estão aposentados. Então, todo esse cuidado, é com muito cuidado que a gente faz e realmente entregar essa resposta. Ou é federalizado ou encerra esse assunto. Porque cada vez, né, acho que a comunidade merece isso. Muito interessante, e até um lado que não tinha acompanhado, por mais que seja da imprensa, que era esse outro lado de ver a própria avaliação do patrimônio para encontrar e fechar uma equação necessária e justa com aquele que se dedicou, que se dedica isso. E que teve seu planejamento profissional para isso. E de vida, né? Muitos já aposentados, também a gente não pode simplesmente não repor mais o recurso necessário para pagamento das aposentadorias. Sim. E, reitora, além da federalização da FURB, que ficou muito claro que esse ano a gente tem uma definição sobre que caminho vai seguir, paralelo a isso, a gente sempre tem essa questão dos alunos, que se busca, a FURB tem sua vocação de ensino, ela é uma autarquia municipal, então ela abre precedentes de possibilidades de convênios e, como a reitora frisou muito bem durante esse bate-papo de hoje, tem várias vantagens e desvantagens. Tem a morosidade de uma legislação ligada ao setor público, que tenta buscar uma isonomia, sempre o correto, evitar. Mas o senador Jorginho, na época, que era candidato ao governo do estado, ele propôs uma solução, um caminho para fomentar o ensino superior em Santa Catarina, possibilitar o acesso. E sempre dava como a FURB como exemplo dentro do sistema CAF, na questão de bolsas. Fato é que isso foi uma defesa de campanha dele, ele se elegeu e agora a gente já teve o seu primeiro mês de mandato. Quais são as informações de Florianópolis? E a gente sabe que a FURB, junto com o sistema CAF, está liderando esse diálogo. Sim, nós tivemos uma reunião sexta-feira com o secretário de Educação, que todos os reitores da CAF estiveram na minha posse na terça. Foi muito bonito a representatividade. Nós fizemos uma assembleia da CAF à tarde e justamente alinhando, né, os pontos dessa universidade, faculdade gratuita. Até a gente vai fazer uma campanha para mudar o nome, para não ser faculdade gratuita, porque tem universidades, centros universitários, né? Então vamos ver um nome melhor para esse projeto. Mas o que vale é o projeto. Quando o agora governador Jorginho era senador, ele já queria trabalhar porque nós temos vagas ociosas, né? Cursos aprovados, que você não tem 100% das vagas ocupadas. E ele queria fazer uma bolsa para pessoas carentes
buscar um recurso federal para ocupar essas vagas ociosas. Então, naquela época, 2 anos atrás, nós já fizemos um levantamento dos custos de cada instituição. Quanto que custava essas vagas para nós. E naquela época também ele já viu que o custo de um aluno nessas faculdades, universidades comunitárias, é muito menor que o custo de um aluno numa federal e numa estadual. Né? Praticamente a metade do que custa um aluno, do repasse que é feito federal e estadual, é o que custa essas faculdades. Ele disse, nossa, eu posso dar gratuidade, são 128 mil alunos em Santa Catarina, seria a maior universidade, né, de todo o Brasil, praticamente, com 128 mil alunos. E quando ele fez, então, foi candidato a governador, ele usou esses dados, que na época, então, a receita dessas 14 instituições, se bem que são 13, porque a UDESC faz parte da CAF. Então, a UDESC já tem gratuidade. Já tem gratuidade, é. Então, eles fizeram um estudo que precisaria de 2 bilhões por ano para garantir a gratuidade dessas todas as vagas da graduação no sistema CAF. Então, ele começou e colocou isso na campanha. Hoje, nós já temos garantido o UNEDU, que é um recurso muito importante que vem para nós do governo do Estado. O UNEDU está dentro da Constituição do Estado, que a gente fala o artigo 170 e o artigo 171 da Constituição Estadual, que diz, no artigo 170, que 5% da receita da educação do Estado deve ser destinado a bolsas do ensino superior. E o artigo 171 são bolsas para pós-graduação. Então, esses 2 artigos, agora para a universidade gratuita, vão ser revistos. Então, para o governo, a gente já tinha uma receita destinada para o UNEDU de 547 milhões para esse ano. Então, ele tinha que buscar 1,5 bilhão. Nós fizemos assim, hoje às 5h30 nós vamos ter uma reunião, todos os reitores, de forma remota, com o secretário da Fazenda e o secretário da Educação, que daí eles vão passar melhor as coordenadas. O que se pensa é que o aluno que já está agora no primeiro semestre, nós vamos trabalhar com o UNEDU, porque vai ter que passar na ALESC, mudar a Constituição, vai ter votação dos deputados, né, para aprovar essa aumento da receita e essas regras da faculdade gratuita. E só o sistema CAF vai ser beneficiado, então só essas 14 instituições no estado, e aqui em Blumenau é só a FURB. Para nós é uma receita muito importante, além de trazer então essa possibilidade da gratuidade para os nossos estudantes. Vão ter algumas regras de ser catarinense, morar aqui pelo menos acho que 5 anos. Quem já ganha, que nós temos muitos alunos que vieram de fora de Santa Catarina, vai ter uma transição, mas provavelmente para os demais já tem que ter uma residência fixa aqui pelo menos 5 anos, mas ainda as regras vai passar pela ALESC, pode ter mudança também com os deputados. E então está se buscando essa receita, então com o secretário da Fazenda hoje que nós vamos ver para essa transição então do UNEDU para a faculdade gratuita, que é um grande projeto. E eles falam mesmo que o desenvolvimento que vai trazer para Santa Catarina vai diferenciar muito mais, porque um governo que investe em educação, ele traz desenvolvimento, aumento de ICMS também, porque o aluno que pagava essa mensalidade, ele vai gastar esse recurso em outras, no comércio, né, em viagens, tudo. Então, tudo isso está sendo muito bem estudado. Perfeito. E falasse essa questão de desenvolvimento e ao longo da nossa conversa mostrasse em dados e histórico, que foi a questão da universidade comunitária, iniciando em Blumenau, se expandindo para regiões de Santa Catarina, o exemplo próprio da reitora, né? Então eu queria agradecer a disponibilidade por esse bate-papo aqui na Jovem Pan, no nosso podcast aqui, e deixar sempre o convite aberto para a reitora, mas para toda a comunidade da FURB poder dialogar com Blumenau, com o Vale do Itajaí pelo 88,7 FM e também pelos nossos canais digitais. Obrigada, Neto. Foi um bate-papo muito bom, nem vi a hora passar, foi excelente. Estou sempre à disposição quando você quiser. Você também que é nosso, né? Nosso professor lá na FURB, no curso de jornalismo. Então, me sinto muito à vontade aqui com vocês. Também fico muito feliz pelo histórico. Fiz o meu mestrado lá, foi onde me possibilitou o caminho. Inclusive, meu diploma tem a assinatura da reitora. Bacana! Foi uma coincidência, eu atrasei um pouquinho para pegar e aí foi no momento de transição. Olha, que
bacana. Então, bem legal essa coincidência, né? E também fico feliz que a gente sabe que aqui nas nossas emissoras vários profissionais da FURB passaram, inclusive aqui na Jovem Pan a gente teve o João Vitor Góes, que foi oriundo ali da FURB e foi quem estreou a nossa participação como Jovem Pan na TV Jovem Pan News para todo o Brasil, levando as informações de Blumenau para todo o Brasil ali. Que bom, fico muito feliz em ter esse retorno. Obrigada. Obrigado também. Gente, conversei com Márcia Espíndola, que é reitora da FURB, falando um pouquinho sobre a sua história, sobre a história da FURB e principalmente sobre a importância e vocação da educação que essa instituição tem e que os blumenauenses, os moradores do Vale do Itajaí e os catarinenses devem reconhecer e trabalhar e fomentar. Então, compartilhe, curta esse vídeo e também aí pelas ondas do rádio. Valeu!